Graça e paz, rede jovem. Amém. Quero só reforçar 2 avisos ali do informativo. No dia 5 de dezembro, que nós teremos? Pastor Lucinho, nós estamos com os ingressos aí de vento em polpa, tanto aqui na igreja como no site. Aqui na igreja é só no dinheiro, você já pega o seu ingresso aqui na hora. Mas no site você faz sua inscrição, você pode fazer através de boleto, cartão de débito, cartão de crédito, acredito. E você vai tirar o seu ingresso, pegar o comprovante, imprimir o comprovante e trazer para retirar o ingresso no dia 5, beleza? Neste seminário a gente vai ter um intervalo de 1 hora só de almoço. Então pensando nisso, nós vamos ter aqui aquele carreteiro que vocês viram, né, maravilhoso. O pastor Renato com a sua equipe vai fazer esse carreteiro caprichado. Então, para a gente poder remir o tempo e todo mundo almoçar por aqui mesmo, 10ão. Onde que você vai achar um almoço desse por 10ão? Não vai. Então, assim, além de tudo, este carreteiro vai contribuir para a reforma do nosso telhado. Esse telhado aqui tem mais de 30 anos. E você percebe que quando chove acontece um estrago ali na lateral, né? Já tem até os baldes para poder fazer. E para reformar o telhado, o custo é de R$70 mil, né? A gente não tem nem noção, R$70 mil é uma casa. Mas se a gente olha o tamanho dessa construção, né? Tem que trocar 100%, não tem como mais fazer remendo. Então, a maneira como a gente pode ajudar, a gente vai fazer. Então, você vai comer um carreteiro por R$10 e ainda vai poder ajudar na obra de Deus. Olha que beleza. Né? Uma troca fenomenal. Amém? E 11 de dezembro, o que a gente vai ter? Verão Jesus, a festa. No mês de dezembro, janeiro e início de fevereiro, nós vamos trabalhar neste tema Verão Jesus. E para a gente inaugurar essa temporada, inaugurar esse período da Rede Jovem, a gente vai fazer uma festa aqui maravilhosa. J. Júnior, Vinícius Melo, DKS, tem alguém aí? Do DKS? DJ Xande. E ainda vão vir outras surpresas. Então vai ser top, já separei na sua agenda. O carreteiro a gente pode passar no cartão de crédito e débito, beleza? E a festa também, Verão Jesus. Só não podemos passar o ingresso do pastor Lucinho. Vamos para a palavra de Deus? Amém. Deixa eu abrir aqui. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses. Capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Quem não estava aqui semana passada? Os rapazes, a maioria, né? Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Antes de entrar na palavra de hoje, eu quero recapitular um pouquinho daquilo que a gente falou semana passada. Porque quando eu estava ministrando, o Senhor nos falou muito a respeito do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Mas teve algo que ficou ecoando dentro de mim essa semana, que é: Jesus, Ele não quer ser somente o seu Salvador, mas Ele quer ser o seu Senhor. Jesus, Ele não quer ser somente o seu Salvador, mas Ele quer ser o seu Senhor. E essa frase ficou ecoando dentro de mim, porque muitos de nós conhecemos Jesus como Salvador, aquele que pode me libertar, aquele que pode me sarar, aquele que pode me curar, aquele que pode me prosperar, aquele que me livra do mal. Ele é o nosso Salvador. Jesus é tudo isso. Mas além de Salvador, Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer reinar sobre a sua vida. Ele quer estar no centro da sua vida. Então, antes de nós entrarmos neste assunto, vamos ler capítulo 2, versículo 5 de Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana.
Versículo 8. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo 11, vamos ler todo mundo junto? E que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então, um dos propósitos que Jesus veio até a terra para morrer no meu e no seu lugar, o primeiro propósito foi para nos resgatar. Jesus, ele veio para nos resgatar do lamaçal do pecado. Jesus, ele veio para nos resgatar de um futuro tenebroso, de um futuro de trevas. Ele veio para nos resgatar da miséria, ele veio para nos resgatar da pobreza, e ele veio para nos resgatar do mal. Jesus, ele veio também para ser o nosso exemplo. No versículo 5 de Filipenses diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Jesus deve haver em nosso coração. O segundo propósito pelo qual Jesus veio até a terra e morreu por você é para que você possa imitá-lo, para que você tenha os mesmos sentimentos que Jesus. E eu fico impressionada porque é muito fácil, quando nós estamos na igreja, quando estamos numa célula, nós termos atitudes que correspondem às atitudes que Cristo teve. Não é que é fácil, é menos difícil do que os seus sentimentos serem os mesmos sentimentos que Jesus teve. Então Jesus falou assim: olha, eu vim aqui para te dar um exemplo de como você deve conduzir a sua vida, de como você deve se portar, de como você deve se comportar diante das pessoas, mas além disso, eu vim te dar um exemplo daquilo que você deve sentir, de como devem andar os seus sentimentos, porque muitas vezes nós conseguimos disfarçar as nossas atitudes. Mas Deus, ele vê aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que está dentro da sua mente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Devemos imitar Jesus também nos nossos sentimentos. E aí, quando falamos da vontade de Deus, nós nos lembramos da oração que Jesus fez no Getsêmani. Quando ele estava num momento de dor, antes dele morrer naquela cruz, eu acredito que naquele momento os sentimentos de Jesus foram crucificados. Logo depois, mais para frente, o corpo dele foi crucificado, mas ali no Getsêmani, onde ele estava orando, e de tanto pavor que ele sentia, ele suou gotas de sangue. Foi um momento que os sentimentos dele foram crucificados. Porque ele falou assim: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Senhor, se possível que eu não tenha que passar por isso, se possível que eu não tenha que morrer nessa cruz, mas que não seja feita a minha vontade. Aí ele crucificou a vontade dele, crucificou os sentimentos dele, mas que seja feita a sua vontade. Que tenhamos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O terceiro propósito pelo qual Jesus veio morrer na cruz, Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Depois dele ser humilhado, ele seria exaltado. O terceiro propósito é para que ele fosse exaltado soberanamente. Não existe um nome maior hoje a não ser o nome de Jesus. De nada vale nós dobrarmos os nossos joelhos, de falarmos palavras vazias, de rasgarmos o nosso coração diante de Deus, se não for em nome de Jesus. Jesus é aquele que nos leva ao Pai. Jesus é aquele que abre o caminho para que as suas orações cheguem ao Pai. E o maravilhoso disso tudo é que não precisa haver nenhum outro interceptor, nenhuma outra pessoa que vai levar essa oração até Jesus, e Jesus vai levar a Deus.
Nós podemos, com a nossa própria boca, com o nosso joelho dobrado no chão, orarmos e o Senhor operar grandes coisas em nome de Jesus. Quarto propósito, no versículo 11. E que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O quarto propósito é para que possamos reconhecer que Jesus é o Senhor. E aí nós entramos na palavra de hoje. E eu quero começar te perguntando: quem tem sido o Senhor da sua vida? O que tem sido o Senhor da sua vida? Quem está no lugar das decisões na sua vida? Hoje essa cadeira vai representar o lugar das decisões. O lugar das decisões que você toma na sua área sentimental. Quem está sentado lá? Quem está sentado no lugar das decisões da sua vida profissional? O meu ego, né? A minha vontade de ficar rico. Rico com Y. Teve gente que demorou. Quem está sentado na decisão, no lugar de tomar decisões da sua vida familiar? Quem está sentado no lugar de tomar decisões na sua vida ministerial? Quem está sentado no lugar de tomar decisões? Sobre isso que nós vamos falar hoje. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6. Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, preocupados pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Versículo 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Quem está sentado no trono? Quem está sentado no lugar das decisões? Número 1, sua ansiedade. Aqui no versículo 26, Jesus ele nos alerta, ele nos mostra. A ansiedade é desnecessária. A ansiedade é desnecessária. A preocupação é desnecessária. Por quê? Você não observa as aves? Ele começa a comparar com a natureza. Você não observa as aves? Elas não plantam, mas eu dou o sustento a elas.
Você não observa os lírios dos campos? Eles não semeiam, mas eu dou a eles o que vestir. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E aí no versículo 30 também, ele fala: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada fora, quanto a mais vós, homens de pequena fé. O problema de a decisão, o lugar das decisões, ser tomado pela ansiedade, é que consequentemente a incredulidade toma conta do nosso coração. É impossível você ser uma pessoa cheia de fé e ser ansioso. Uma coisa contrapõe a outra. Se você tem um coração inquieto, preocupado, ansioso com as coisas de amanhã, é porque está faltando fé. Fé é uma palavra tão falada, uma palavra que a gente conhece tanto. Se eu perguntar aqui, todo mundo sabe o significado de fé. Fé é a certeza das coisas que não são, como se já fossem. Mas quantos de nós temos o nosso coração cheio de fé? Quando bate aquela preocupação, bate aquela ansiedade, bate aquele medo do amanhã. E aí Jesus, ele nos alerta e fala: olha, presta atenção. Quantos de vocês que estão cheios de ansiedade aí, cheios de preocupação, podem aumentar sequer um dia na sua vida? Se a preocupação fizesse alguma coisa, mas a preocupação geralmente nos bloqueia de vermos uma solução para aquele problema. Quando você vai deitar e você está preocupado com o que você vai fazer para pagar aquela conta que vai vencer no próximo dia 10, se você ficar preocupado, se você ficar ansioso, o que vai resolver? Nada. Mas se você correr para a palavra de Deus, se você se encher de fé, se você buscar a Ele, Ele vai te mostrar o caminho. Eu não vou dizer que Ele vai mandar um montante de dinheiro e dar na sua mão para você pagar a sua conta. Eu queria poder dizer isso, né? Até para mim. Mas não é isso que vai acontecer. A palavra de Deus é o que? Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Quando nós estamos cheios de fé, é porque nós já ouvimos a palavra de Deus e nosso coração encheu de fé, e assim nós sabemos quais atitudes nós devemos tomar para que aquele problema possa se resolver. Nós precisamos entender que quando a ansiedade está sentada no lugar das nossas decisões, ela é desnecessária, ela não pode fazer nada. A segunda, a ansiedade é infrutífera. Se você se preocupar, que fruto a ansiedade pode trazer de bom para você? Nenhum fruto bom. A ansiedade é inadequada para um cristão. A ansiedade não pode fazer parte da vida de um cristão. No versículo 31 e 32, Jesus ele nos alerta: portanto, não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou como nos vestiremos? 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quem deve se preocupar com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, são aqueles que não conhecem a Cristo. Está muito claro ali Jesus falando: pois todas essas coisas os gentios procuram. O que nos diferencia de conhecer a Cristo é isso, a nossa confiança está nele. E muitas vezes nós estamos com o coração cheio de ansiedade, porque a gente está correndo atrás de coisas que nós nem deveríamos ter agora, nem deveríamos correr agora. Aqui Jesus está falando bem claro: olha, você não se preocupa, porque não vai faltar para você o que comer, o que beber e o que vestir. O ser humano só precisa dessas 3 coisas para sobreviver: comida, bebida, alguns precisam de mais comida, né? E vestimentas. E Jesus está falando assim: olha, confia em mim, para de se preocupar, porque a ansiedade ela não combina com o estilo de vida daquele que serve a Cristo. A preocupação não combina com o estilo de vida daquele que conhece Jesus.
Os gentios é que correm atrás dessas coisas. Os gentios é que tem que se preocupar com essas coisas. Mas nós que somos cristãos, que conhecemos a Cristo, não devemos nos preocupar. Quando colocamos a ansiedade no lugar das decisões, nós tomamos decisões baseadas na cegueira. Eu não consigo enxergar a solução. Eu não consigo enxergar como esse problema pode se resolver. Então eu vou ter que dar meu jeito. Eu vou ter que dar meus pulos, porque chega, eu não consigo mais esperar. Às vezes a conta vai vencer no dia 10, a pessoa já começa a esperar 20 dias antes. Não, eu sei que não vai ter. Estou fazendo as contas aqui, não vai ter, não vai dar. Se você ficar preocupado, o que isso vai resolver? Se você ficar ansioso, o que isso vai resolver? Se você ficar sem dormir, com insônia, o que isso vai resolver? Nada. Se você está com o coração ansioso, é porque você está cheio de incredulidade. E onde há incredulidade, o Senhor não pode operar. O Senhor não pode operar onde há incredulidade. Jesus, ele era muito poderoso, porque ele cria em Deus. Ele cria que quando ele orasse, os cegos enxergariam. Ele cria que quando ele orasse, aquele que estava aleijado poderia ser curado. Só que, quando nós vemos a palavra, está relatado que na sua terra, ali onde Jesus nasceu, Jesus ele não podia operar milagres. O problema estava nele? O problema estava nas pessoas que estavam ao redor dele, que não acreditavam, não criam, não tinham fé. Então, assim, se você fala, mas Rebeca, eu não consigo ver Deus trazendo a provisão para a minha vida. Ele é todo poderoso, ele faz com o irmão que está ao seu lado, ele faz com o seu líder, ele faz com a vida da sua pastora, e ele não faz na sua vida por quê? Será que é porque o seu coração está tomado de incredulidade? Né? 1.000 serão abençoados ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Tem gente que faz até heresia. Por que isso acontece? Jesus ele não podia operar sinais, prodígios e maravilhas na terra dele, porque não existia honra, porque as pessoas não reconheciam quem ele era. Será que nós temos nos acostumado com a figura de Jesus Cristo? Será que nós temos caminhado tanto ao lado dele? Às vezes a gente vê as pessoas falando, mas a gente já começa a se tornar mais cético, a gente começa a se tornar mais racional, a gente começa a se tornar mais calculista. Não, mas Jesus ele operava milagres naquela época. Jesus opera milagres no fulano, é uma coisa esporádica. Se você continuar acreditando assim, vai acontecer assim. Se você se encher de mentiras, isso vai se tornar real. Então que você se encha da palavra de Deus, que ela não falha, ela não muda, ela vai de geração em geração. E assim o seu coração será cheio de fé e toda incredulidade vai sair. A resposta para a ansiedade está em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 6. Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos ou preocupados de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Quando a ansiedade bater, não vai correndo para aquela sua amiga chorar as pitangas. Quando a ansiedade bater, não vai correndo para o Facebook, confessar lá, colocar tudo as suas preocupações, se sentindo preocupado, se sentindo incomodado. Do que adianta?
Do que adianta? Quando a ansiedade bater, nós vamos seguir aquilo que o apóstolo Paulo falou. Apresente os seus pedidos, coloque as suas petições, as suas preocupações diante de Deus. Como? Falando? Não. Dobrando o seu joelho, em oração e súplicas. Depois que você fizer isso, depois que você derramar no lugar certo a sua preocupação, porque, gente, vai bater, a preocupação ela vem. Só que a diferença de quem está em Cristo e de quem não está no depois que a preocupação vem. Quem não está em Cristo continua alimentando aquilo, começa a ter, até tem gente que entra com síndrome de pânico pela preocupação do amanhã. Quem está em Cristo, quando a preocupação bater, quando você sentir que você está começando a ficar ansioso, você vai diante de Deus, vai dobrar os seus joelhos e apresentar os seus pedidos a Deus. E o que vai acontecer depois? A paz que excede todo entendimento tomará conta do vosso coração. Simples. Se nós colocamos diante daquele que sabe resolver, diante daquele que tem poder para fazer, logo nós seremos cheios de paz. E é uma paz que ninguém consegue entender. Se o mundo está caindo aos pedaços, se sua vida está totalmente... parece que não vai dar nada certo, e você ainda consegue andar em paz. É uma paz que excede todo entendimento, que ninguém consegue entender. A resposta para a ansiedade é apresentar a Deus seus pedidos através de oração e de súplicas. Quem está sentado no lugar das decisões? Abra comigo em Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 9. Romanos 12, 9. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros no zelo. Não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hostilidade. 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, concedei com o que é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Não torneis ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer perante todos os homens, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Aqui está descrito exatamente como um cristão deve se comportar. Quem está no lugar de tomar decisões na sua vida? É a ira? É a raiva? Qual é o sentimento que toma as decisões na sua vida? As decisões que você toma quando você está com raiva, algumas você pode conseguir consertar, mas existem outras que são impossíveis de consertar. Tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Aqui Paulo relata exatamente, olha, você precisa, no versículo 14, abençoar os que vos perseguem, abençoar e não amaldiçoar. Alegrai-vos com os que choram. O que o mundo diz? Que quando alguém
faz mal a você, você tem que pagar com mal. Quando alguém faz mal a você, você precisa pagar com a mesma moeda. Mas os ensinamentos de Jesus são o oposto disso. Se alguém fizer mal a você, faça o bem. E quando você faz o bem a outra pessoa, a pessoa vai se sentir constrangida. Quando alguém vier discutir com você, quando alguém vier com raiva para cima de você, se você responder com calma, a pessoa vai falar: tá crentinho? É verdade? Seja espiritual. Se existe alguém que vai ser espiritual, que seja você. O problema é que 10 vezes você erra, aí uma vez você consegue responder como espiritual e a pessoa nem consegue acreditar. Só que o estilo de vida de um cristão não pode ser tomar decisões baseado na ira, baseado na raiva, baseado no calor do momento. Ai, foi um momento, você me perdoa? Nesses momentos de ira, nesses momentos de raiva, nós demonstramos o que realmente tem dentro de nós. Nos momentos onde nossas emoções controlam aquilo que a gente fala, controlam a maneira como a gente age, é um momento que demonstra o que tem dentro de nós. Às vezes você consegue guardar, você consegue disfarçar, mas na hora que alguém pisou no seu calo, aí você já... Principalmente mulher, né? Mulher consegue guardar, homem vai falando toda hora que aparece na cabeça, né? Mas a mulher, ela vai guardando, vai guardando, vai guardando. De repente a pessoa simplesmente fez uma coisa tão simples, você já pega a mala, né, daquilo que você guardou e derrama em cima da pessoa. Não deis lugar à ira. A ira que a gente fala aqui, a raiva do momento, é totalmente diferente que a Bíblia menciona sobre a ira de Deus. A ira de Deus é aplicar a justiça dele. Mas a nossa ira, a nossa raiva, é deixar que as emoções tomem decisões por nós. Existem coisas que nós conseguimos consertar. Mas e aquelas decisões que são permanentes? Sempre me lembro de um casal que era recém-casado. E na lua de mel a mulher já desceu, falou um monte de coisa para o homem. Já começou a esculachar ele. Ele falou: olha, para aí. As suas palavras lançadas nunca mais serão apagadas. As suas palavras lançadas nunca mais serão apagadas. A gente pode pedir perdão por aquelas decisões que nós tomamos baseados no momento da raiva, mas as palavras, elas continuam ecoando na vida daquela pessoa que a gente falou. Quem está sentado no lugar das decisões? O amor deve ser o guia do relacionamento cristão. No versículo 21, não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não pague o mal com o mal. É isso que diferencia aquele que tem Cristo e aquele que não tem Cristo. Aquele que conhece Jesus como Salvador e como Senhor, não paga o mal com o mal. Às vezes parece que você vai ser trouxa. Ué, mas não tem que ficar pelo menos igual, vamos ficar pelo menos kit. Não. Quando alguém te fizer mal, pague com o bem. Quando alguém estiver chorando, chorando ao seu lado, se alegre. Faça aquilo que você puder fazer para que a pessoa possa ter o mesmo sentimento de alegria que existe em você. O cristão, ele não consegue ficar com sentimento de raiva, com sentimento de ira. Porque a palavra de Deus é clara, Deus é amor. Como que nós podemos ser cheios de Deus e não demonstrarmos este amor? Quando agimos baseados na ira e na raiva, tomamos decisões precipitadas. Tomamos decisões baseadas nas nossas emoções e não na palavra de Deus. Terceiro, quem está sentado no lugar das decisões na sua vida? O seu coração?
Jeremias capítulo 17. Quero minha Bíblia, esqueci minha Bíblia hoje, estou sofrendo. A Bíblia parece que você fecha o olho, você sabe abrir quando é sua. Jeremias capítulo 17, versículo 9. (17, 9 e 10). Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas riquezas. Das suas riquezas? Das suas ações. Eu, o Senhor, sondo os corações. Quando o nosso coração está sentado no lugar de tomar as decisões, nós corremos o risco de tomarmos decisões totalmente erradas, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é corrupto. O coração do homem, ele pode te desviar do caminho. E quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando desse órgão que está aqui do seu lado esquerdo do peito. Centralmente do lado esquerdo, né? Mas ela está falando da sua mente, dos seus pensamentos. Toda vez que a Bíblia fala de coração, ela quer falar dos nossos pensamentos. Quando nós tomamos decisões baseadas naquilo que está realmente na nossa mente, nós precisamos antes nos certificarmos de que a nossa mente está de acordo com a palavra de Deus. Como anda a sua mente? Como anda os seus pensamentos? Eles estão de acordo com a palavra de Deus? Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Como não corromper o nosso coração? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso agora, porque se nós vamos tomar decisões baseadas na nossa mente, que está de acordo com a palavra de Deus, é uma coisa. Mas nós precisamos primeiro sondar o nosso coração, conhecê-lo, para saber se ele está nos enganando ou se ele está nos guiando para o bom caminho. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. 24. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. 26. Pondera a vereda dos teus pés, e os teus caminhos sejam retos. Vamos ler o 23 juntos? 4, 23. Vamos lá. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós precisamos guardar o nosso coração, porque é nele que nós tomamos as decisões. É nele que nós decidimos. Nele, nós, quando falamos de coração, lembramos, falamos da mente. Se existe alguma coisa que nós devemos guardar a nossa mente, guardar os nossos pensamentos. E para guardar os nossos pensamentos, primeiro no versículo 24 diz, o que devemos guardar é a nossa boca. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Guarde a sua boca, proteja a sua boca. O que é que você tem falado? Quais são as palavras que saem da sua boca? São palavras de vida ou são palavras de morte?
São palavras que amaldiçoam ou são palavras que abençoam? Quando você senta lá com um amigo para conversar com uma amiga, do que você tem conversado? Sobre a vida do alheio? Tem usado os seus momentos de comunhão para fofocar? Ou pior, para reclamar? Para murmurar? Quando você sai daqui do culto, o que você tem falado? Falado mal? Ai, não gostei daquela música que cantaram. Ai, eu não gostei da roupa que usaram na dança hoje. O que você tem falado? Da sua boca tem saído quais tipos de palavras? E hoje, quando nós falamos de falar, eu quero te dizer que eu não estou falando só daquilo que você fala, mas daquilo que você digita também. Aí dói, né? Porque falar, hoje em dia ninguém tem nem a coragem de ficar falando na cara, né? Mas no WhatsApp, no Face, no inbox ali, não sei. Se a gente pegasse um celular, se eu escolhesse aqui, ó, um celular para projetar o WhatsApp ali, como estaria? Ai, o meu não, pelo amor de Deus. Que tipo de conversa você tem tido, gente? Que tipo de foto você tem enviado? Que tipo de print você tem enviado, né, para os seus amigos, suas amigas? Fala de rede social, fala assim, já vira o burburinho, né? Porque todo mundo aqui se comporta super bem nessa área. Amém? Ato profético. Aquilo que você fala, queridinho, é um reflexo daquilo que está no seu coração. O tipo de conversa que você tem quando ninguém está vendo é um reflexo daquilo que tem nos seus pensamentos. E eu não quero que você pare de conversar, pare de falar errado, porque alguém pode chegar e ver o seu celular. Mas é porque se o seu coração não estiver guardado, se a sua boca não estiver guardada, se aquilo que você fala não estiver guardado, todos os seus caminhos não estão guardados. Todas as decisões que você toma podem te levar a um lugar que você não vai querer estar. Eu vi uma frase uma vez que diz assim, que o professor, ele faz você fazer aquilo que você não quer fazer, para você chegar onde você quer chegar. E o pastor, o líder, ele tem essa mesma função. Às vezes você, mas não tem nada a ver, eu só estou conversando com a minha amiga, qual é o problema? O problema é que isso demonstra muito mais do que apenas uma conversa. Demonstra aquilo que tem dentro de você. E se dentro de você existe maldade, existe um olhar maldoso para as pessoas, as decisões que você vai tomar serão decisões baseadas nesses tipos de sentimento e não na palavra de Deus. A fofoca, ela é uma coisa assim, é uma coisa que contamina totalmente. Eu lembro uma vez que eu nem morava aqui, então não é ninguém que vocês conhecem, tá? Eu morava fora, e aí eu contei uma coisa para uma amiga minha, assim, era uma besteira, mas eu não queria que ninguém soubesse. Então eu falei assim, olha, cara, aconteceu isso, você não acredita que eu vi isso, Aí a menina, sério? Olha, mas não conta para ninguém, tá? Por favor, não conta para ninguém. Cara, no dia seguinte, a pessoa não esperou nem esfriar. No dia seguinte, uma pessoa chegou para mim zoando daquela história. Aí eu, como você sabe? Aí a pessoa, ainda cara de pau, falou assim, fulana me contou, na frente da fulana me contou e falou que não queria que você soubesse, mas eu não aguentei. Eu falei, gente, que cara de pau, né? Então assim, você conta para o seu melhor amigo, que conta para o melhor amigo dele, que conta para o melhor amigo dele, daqui a pouco a igreja interessada. Mas por quê? Porque começou com você. Existem coisas que você sabe com quem você pode compartilhar. E quando o seu amigo compartilha alguma coisa com você, você tem feito o que com essas informações? Ai, não, mas eu vou contar só, porque eu não aguento segurar para mim.
Preciso desabafar. Né? E tem gente que ainda leva para o lado espiritual. Não, mas é que eu vou contar para você, mas você me ajuda a orar pela vida da pessoa? Me ajuda na intercessão. O que é que você tem falado? O que você fala demonstra o que tem dentro do seu coração. Guarde a sua boca. Tem gente que fala assim, mas eu não invento. Tem aquela frase, eu não invento, eu só aumento. O que é então inventar, né? Não divulgue muitas informações com muitas pessoas. Às vezes você compartilha um sonho com a pessoa errada e a pessoa vai fazer o quê? Matar. Capaz que você vai conseguir ser isso que você quer ser. Ai, não acredito que você acha que um dia você vai conseguir conquistar uma coisa dessa. Se você compartilhar com as pessoas erradas, elas podem correr o risco de matar os seus sonhos. Então ore para que Deus coloque pessoas ao seu redor, ao seu lado, que vão acreditar nos seus sonhos. Aí você pode compartilhar. Não compartilhe com as pessoas erradas. Guarde a sua boca. E aí com essa historinha que eu contei, eu aprendi uma lição. Que se você quer que algo seja segredo, não conte para ninguém. Né? Quantas vezes se você conta para um, conta para o outro, que não tem problema contar só para essa pessoa. Aí a pessoa vai continuando e vira um ciclo. Então, primeira coisa para guardar o seu coração, que é enganoso, guarde a sua boca. Segundo, está no versículo 25 de Provérbios 4. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Guarde os seus olhos. Existe uma frase que diz: aquilo que o olho não vê, o coração não sente. Não é um versículo isso, tá? Mas é uma verdade. Aquilo que o olho não vê, o coração não sente. A palavra de Deus diz que os olhos são a candeia, que os olhos são as janelas da nossa alma. Através daquilo que a gente vê, entra dentro de nós sentimentos bons, sentimentos ruins. Entra dentro de nós coisas que estão alinhadas com a palavra de Deus, coisas que estão desalinhadas com a palavra de Deus. O que é que você tem colocado diante dos seus olhos? Que tipo de programa de televisão você tem assistido? Que tipo de série você tem assistido? Que tipo de pessoa você tem assistido, acompanhado no YouTube? Que tipo de blogueira? Porque às vezes a gente segue essas milhões de blogueiras e você acha que um dia você vai conseguir ter aquele closet de maquiagem, né? As pessoas deram um closet só para as maquiagens que elas têm. Ou você vai conseguir usar uma roupa por dia, e aí você começa a alimentar os seus olhos daquilo, e você começa a correr atrás daquilo que não tem valor, e deixa as coisas que têm valor de lado. O que é que você tem alimentado a sua alma? Com o que você tem alimentado a sua alma? Onde você coloca os seus olhos? Que tipo de livro você lê? Se é que lê alguma coisa. A não ser o livro que é mandado na faculdade. E a Bíblia, né? Porque todo mundo aqui lê a Bíblia. Amém? O foco, o desejo dos teus olhos determina o foco e o desejo do teu coração. Onde você foca os teus olhos, determina o desejo do teu coração. Até isso também, claro que se aplica ao relacionamento. Quando você bate o olho naquela irmãzinha, o seu foco está nela e o seu coração logo depois segue, né? Em que você tem focado? Onde você tem focado? Onde você colocar os seus olhos, logo o seu coração também estará lá. Aquilo que você começar a enxergar, os seus pensamentos serão conectados ali. Os nossos olhos são como se fosse
uma esponja nesse mundo. Quando você pega uma esponja seca, coloca numa bacia de água, o que ela faz? Suga toda aquela água para dentro dela. E a mesma coisa são os nossos olhos. Quando nós colocamos nossos olhos diante de alguma coisa, nós absorvemos a mensagem. Nós absorvemos a essência. É impossível é impossível você absorver alguma coisa e não manifestar aquilo. É impossível você absorver alguma coisa e não manifestar aquilo. Quando você põe uma esponja na água, ela absorve aquela água e você pega e aperta ela, o que sai dela? Refrigerante? Sai água, sai aquilo que a pessoa absorveu. Aí você acha que você vai ficar assistindo série o dia inteiro, YouTube o dia inteiro e vai sair coisa boa de dentro de você? É impossível você conseguir tomar decisões baseadas na palavra de Deus se os seus olhos não estiverem voltados para aquilo que é do reino dele. Existe um equilíbrio para todas as coisas. Eu gosto muito de assistir série, eu gosto muito de assistir YouTube. Gostaria que o Aldo também gostasse, ele não gosta de série. É meio tenso. Mas existe um equilíbrio. Em que tipo de série também você assiste? Não é tudo que está ali disponível que é para você assistir. Toda vez que você estiver colocando os seus olhos em alguma coisa, saiba que você está absorvendo aquilo para o seu coração. Então, se você quer guardar o seu coração, primeiro você tem que guardar a sua boca. Segundo, guardar os seus olhos. E o terceiro, no versículo 26 do capítulo 4 de Provérbios: pondera a vereda dos teus pés, e os teus caminhos sejam retos. Guarde o seu caminho. Guarde o lugar onde você vai. O pastor Lucinho tem uma frase que diz assim que existem certos lugares que deveria ter uma placa assim: este lugar... Peraí, deixa eu ler direito. O Ministério da Palavra adverte: este ambiente prejudica a tua saúde espiritual. Existem lugares, meu irmãozinho, que só de você entrar, você já é contaminado, você já absorve a essência daquele lugar. Não, mas eu vou ficar lá só sentadinha, observando, tomando a minha água com gás, conversando com os meus amigos. Quando você vê, você já está lá batendo o pé. Ninguém faz isso, né, quando está tocando a música. E você já está se tornando, tomando forma daquele lugar que você está. Primeiro você começa a se acostumar com os tipos de atitude ao seu redor. Depois você já está fazendo igual. Se você quiser guardar a sua mente, guardar os seus pensamentos, guarde o seu caminho. Filipenses 4:8, nós já estamos partindo para o encerramento. Faz de conta que está triste. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nisso pensai. Seus pensamentos são a meditação do seu coração. Se você guardar a sua boca, se você guardar os seus olhos, se você guardar o lugar onde você vai, guardar o seu caminho, consequentemente seus pensamentos estarão guardados. Existem pessoas que falam assim: mas eu não consigo guardar aquilo que é o meu pensamento. Vem o pensamento e não é minha culpa, é porque eu vi tal coisa. A palavra de Deus ali diz, através do apóstolo Paulo: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, se há algum louvor, nisso pensai. Se Ele está nos ordenando a pensar nessas coisas, é porque sim, nós podemos guardar os nossos pensamentos.
Quando um pensamento errado, um pensamento contrário à vontade de Deus, contrário à palavra de Deus vier sobre a sua mente, você tem duas escolhas, apenas duas escolhas. Continuar pensando naquilo ou parar imediatamente de pensar. Trocar o seu pensamento. Quando um pensamento errado vem na sua mente, você tem duas escolhas a tomar. Continuar pensando naquilo, alimentando aquilo, ou parar de pensar naquilo. Às vezes, sabe quando você está com uma música chiclete na cabeça que não sai nunca mais? Cada época é uma musiquinha, né? O que você tem que fazer para sair aquela música? Ouvir outra música, geralmente, não é verdade? E a mesma coisa com os tipos de pensamentos errados. Se você quer parar de pensar naquela coisa errada, comece, veja, leia alguma coisa diferente, assista alguma coisa diferente, tenha conversas diferentes e, consequentemente, seus pensamentos serão transformados. Para a gente encerrar, João capítulo 12. No versículo 25. João 12, 25. Quem está sentado no lugar das decisões? Sua ansiedade, suas preocupações, seu medo, a ira, a raiva, ou o seu coração que é enganoso? Hoje o Senhor quer sentar no lugar das decisões da sua vida. Hoje o Senhor quer ser o seu Senhor. Ele diz para você hoje: olha, não basta eu ser aquele que vem ao seu encontro te resgatar quando você está com um problema, mas eu quero ser o Senhor da sua vida para que esses problemas não cheguem a acontecer. Eu quero ser o Senhor. E Jesus nos ensinou o que fazer para que Deus seja o nosso Senhor. João 12, 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Versículo 26. João 12, 26. Se alguém me quiser servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Essas são as palavras de Jesus hoje para você. Olha, se você quiser andar comigo, negue-se as suas vontades, negue os seus sentimentos, negue aquilo que você acha que é o certo e me siga. Deixe eu ser o Senhor da sua vida. E aí, quando nós deixamos Deus ser o Senhor, quando nós deixamos Jesus sentar no lugar das decisões, Ele nos diz que não vai faltar o que beber, que não vai faltar o que comer, que não vai faltar o que vestir. Além de nós podermos ter contato com Ele, além de nós podermos ter um relacionamento com Ele, de amigo, de pai, de irmão, Ele ainda nos vai dar a provisão de tudo aquilo que a gente precisa. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, nem chegou nos seus pensamentos aquilo que o Senhor prepara para aqueles que o amam. Deus é maravilhoso e hoje Ele quer ser o seu Senhor. E quando nós falamos de ser Senhor, nós muitas vezes não entendemos porque nós não vivemos na época da escravatura. Mas é sermos realmente servos de Cristo. Quando colocamos a palavra escravos de Cristo, é alguma coisa muito mais forte, né? Sermos escravos de Cristo. Mas quando nós servimos a Deus, quando nós servimos aquilo que a palavra dele nos diz para fazer, nós ainda vamos ser recompensados.
Nós deveríamos ser servos dele simplesmente porque ele já morreu na cruz. Isso é algo muito grande. Mas além disso, ele ainda nos promete tantas coisas maravilhosas. Se você hoje diz: Senhor, seja o meu Senhor, Jesus, vem ser meu Senhor, eu quero que você se coloque em pé, em sinal de rendição a Ele. Em sinal de rendição a Ele. Deus, Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer estar no lugar das decisões. Feche seus olhos. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar. Agora fazer um ato profético. Quando nós falamos em ato profético, é alguma atitude que nós temos para demonstrar aquilo que está dentro do nosso coração. Então eu queria que vocês tirassem tudo que tem em cima da cadeira de vocês, aí colocassem no chão, em sinal de rendição a Ele, de demonstrar aquilo que está dentro do nosso coração. Nós vamos levantar essa cadeira aqui e vamos declarar: Senhor, o lugar das decisões na minha vida é Teu. Amém? Quero que você levante e cante. Toma-me, toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Coração, entregue seus pensamentos. Vem limpar, vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Se renda a Ele. Das decisões, entregue. Eu sou Teu. Amém. Pode abaixar, pode abaixar.
Senhor, como um ato profético, nós entregamos nesta noite. Nós levantamos a Ti, Senhor, e dizemos: o lugar das decisões na nossa vida é Teu. Senhor, toma o Teu trono. Senhor, toma o Teu lugar nos nossos corações, nos nossos pensamentos. Nós declaramos: tome as decisões da nossa vida, que as nossas vontades estejam alinhadas com a Tua vontade, que os nossos sonhos estejam alinhados com os Teus sonhos, que os nossos planos estejam alinhados com os Teus planos. Diga assim: Senhor, o lugar das decisões é Teu. Senhor, o lugar das decisões é Teu. Aleluia! Minha vida não. Minha vida dou a Ti, Senhor. Vida a Ti. Faz em mim, faz em mim. Minha vida dou rendida a Ti estou. Eu cantarei, faz em mim o Teu querer. Aleluia! Amém. Aleluia. O Senhor tomou o trono dele hoje na sua vida. Amém. Nada nem ninguém poderá te separar da vontade de Deus quando o seu coração estiver nas mãos dele. Agora no final você pode ali adquirir seu ingresso para o pastor Lucinho. Já compre o seu carreteiro, passa o cartão. E até sábado que vem no culto acústico. Amém. Esperamos vocês com mais um. Amém. Aleluia.